Olá! No vídeo de hoje você vai conhecer uma ferramenta de segurança conhecida como Prowler. É uma ferramenta que busca auxiliar no processo de conformidades relacionado à segurança da informação. Se você é novo aqui no canal, por favor já te inscreve aí embaixo. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, comenta aí embaixo. Agora eu conheço um pouco mais sobre o Prowler. Então é isso e vamos para o vídeo. Esse cara aqui é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Nem parece que é open source. Sabe aquela ferramenta assim que tu. Cara, os caras podiam cobrar por isso. Esse cara aqui, ele é uma ferramenta de segurança, né, para parte de cloud provider. Então ele funciona ali para AWS, Azure, Google Cloud e também para Kubernetes, onde ele vai te trazer as melhores práticas, tá? Para parte de auditoria, assessment ali de segurança, tá? Então, ele é bem completo. E ele é bem criterioso, assim como o Cloud Explain. Foi que nem eu comentei. Ele vai te trazer uns alertas do tipo assim, cara, a gente tem, né? A gente tá ciente, por exemplo, a gente fez um projeto agora recentemente que a gente rodou essa solução. Ele mapeou alguns itens críticos que, cara, a gente tava ciente, que era tipo assim, não, beleza, é um risco para aquela aplicação rodar, tudo bem. Então vai acontecer, tá? De tu identificar algumas coisas assim do tipo, cara, não, isso aqui tudo bem, isso aqui é para estar assim, que a gente vai estar assumindo risco. Então tu vai ter que fazer uma análise de risco ali, né, para identificar se aquilo de fato é um problema que tu precisa mitigar, se é algo que, né, tu já tá ciente que é aquilo que, não, beleza, a gente precisa, né, ter esse nível de permissão para executar o serviço. Então, essas soluções elas são muito boas para te trazer uma visão de como é que tá a maturidade do teu ecossistema, tá? Então, o Prowler, ele funciona de maneira bem simples, tá? Como é que ele funciona? Tu roda via CLI aqui mesmo, né? Então, via linha de comando. Tu simplesmente tem que ter tuas credenciais ali, né? Ou num arquivo, ou tu dá um export ali, né? As credenciais de AWS. E aí, tu simplesmente roda o Prowler e o provider que tu quer, tá? Então, se tu rodar um Prowler AWS, ele já vai começar a escanear a conta AWS que as tuas credenciais ele tem acesso. Se tu precisar fazer um assume role, né? Então, pegar uma conta, assumir uma função específica para rodar, ele também tem suporte para fazer isso. Então, é uma solução bem completa também aí e que traz bastante informação. Então, o que, que ele vai trazer para ti? Tudo que é boas práticas de serviço. Então, vocês podem ver aqui que na parte de AWS, ele faz 304 cheques, tá? Então, ele vai avaliar 61 serviços aqui. Ele tem suporte a 28 frameworks de compliance e aqui algumas categorias aqui de serviços que ele tem, tá? Para GCP ele tem 75, Azure 127 e Kubernetes 83, tá? Essas tecnologias aqui ele consegue dar suporte. Aí aqui tem como instalar ele, bem tranquilo, tá? Aqui tem a documentação dele também. Quero ver se traz algum exemplo do output dele aqui para vocês. Isso aqui é a saída dele, tá? O que, que ele vai te trazer? Ele vai te trazer o provider, o serviço e o status. O que, que o status é? O PES é se ele não encontrou nenhum problema, o fail é se ele identificou um problema, e aí aqui vai depender da, né, a criticidade. Né? Então, por exemplo, aqui achou 19 problemas, mas de severidade média. Então, aqui achou um de severidade baixa, tá? Então, ele te traz ali, e ele te traz um score aqui de quantos tu passou aqui, ou falhou nos testes que foram feitos, né? Então, aqui, por exemplo, foi feito 305 testes, ele passou em 103, falhou em 109, e aqui o muted é o que o que foi colocado como falso positivo ali, né? Então, tu consegue também configurar um arquivo para colocar para ele ignorar algumas falhas ali que tu sabe que é falso positivo, por exemplo, que tu classificou, né? E aí isso aqui ele pode gerar, ele gera para ti pode gerar um CSV, um XML, como tu achar melhor de visualizar. Ele tem um output em HTML e XML. Nesse HTML tu consegue até filtrar, ó. Tu consegue colocar filtros ali e manipular esse HTML. Então é bem legal para te ter uma visão desse cara aqui, tá? Então eu recomendo aí quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa solução. Eu vou até rodar ele aqui na minha conta, peraí.
Peraí, eu tenho que pegar mais credenciais aqui da AWS, né? Eu tenho um usuário que eles é só para pro Prowler, né? Então eu crio um usuário ali que tem. Eu vou até compartilhar a tela de novo só para mostrar para vocês. Então eu tenho um usuário chamado Prowler, que ele tem as políticas necessárias para rodar o Prowler. Tá? Quais que são essas políticas? Estão lá na documentação do Prowler, que é esse Security Audit e esse View Only Access aqui. Tem gente que roda Prowler como administrador, tá? É uma solução ali que a gente está rodando para fazer, por exemplo, com análise de conformidade. É uma solução que ela não precisa alterar nada, né? Então, tipo assim, não tem por que eu rodar uma solução como essa como administrador, né? Tipo, eu tenho que colocar de fato as permissões adequadas para essa execução. Então, cara, ele vai ter acesso para ver os recursos e essa Security Access também ele é um acesso só de leitura, tá? Ele não tem acesso para fazer edição ali, né? Basicamente o que eu fiz aqui, tá? Foi dar um export nas credenciais ali, né? Então eu botei minha credencial aqui, tem até o user ID aqui e a minha senha, tá? O meu token aqui, então eu criei aquelas credenciais de função de serviço, né? Então simplesmente adicionei elas aqui. E aí eu dou um Prowler AWS, tá? Que é o provedor que eu vou me autenticar. E só com as credenciais ele já consegue, né? Achar a conta aqui e começar a fazer os cheques do serviço, né? Então ele vai testar aqui os 301 e aqui independente, tá? Se eu tenho aquele serviço criado ou não, tá? Ele vai analisar. Então por isso que o Prowler muitas vezes ele gera alguns falsos positivos, tá? Até recentemente eu usei ele num serviço que tem um serviço que se chama Tina, que ele trabalha com logs, né? Ele cria lá uma base de dados para te fazer algumas consultas, né? E por padrão ele cria lá um database padrão lá, tipo assim, default, tá? Que tu pode não usar ou usar. E ele cria esse database padrão sem criptografia, tá? E, sei lá, porque é um bagulho default lá e ele cria sem criptografia. E o Prowler alerta isso aí, tá? E aí foi algo ali que tipo, alertou um monte, gerou um monte de find. Só que a gente foi ver depois, era um negócio que a gente nem usava, sabe? E aí a gente removeu lá para resolver essa questão. Então, tipo assim, não precisava nem criptografar o negócio, porque era um negócio que a gente não usava, né? Então, o Prowler tem dessas também. Como ele pode alertar alguns serviços que tu nem usa, que tu pode, sei lá, simplesmente ignorar, tá? Então, aqui ele está executando, 87%, tá? Vai ser rápido, porque essa conta não tem muita coisa, mas tem contas que demoram bastante, tá? Então, beleza. A gente teve aí o output aí do nosso teste, né? E aí a gente pode ver que ele falhou em 34 e passou em 2 aqui, tá? Do Trust Advisor. E aí ele falhou no IAM ali, provavelmente por aqueles usuários que estão com muito tempo. Vamos abrir ele aqui. Então aqui, né, vocês podem ver que ele gerou, né, o arquivo HTML. Como eu comentei, tem o output CSV, JSON, que a gente consegue, por exemplo, exportar para outras soluções. Tem uma solução também que eu uso para gerenciamento de vulnerabilidades que eu vou apresentar para vocês também. É open source também. Maravilhosa a solução, tá? Maravilhosa mesmo. E aí eu vou apresentar para vocês também numa próxima aula. Vou deixar para apresentar isso mais adiante, tá? Mas enfim, aqui a gente tem então o output do Prowler e ele traz aqui, né, o que ele identificou, o que ele falhou aqui, aí, por exemplo, ó as coisas que ele traz, entendeu? Para vocês verem como tem, né, negócio assim que, tipo assim, ó, ele trouxe uma severidade baixa que o suporte premium não tá habilitado, tá ligado? Tipo, então, tipo assim, ele vai te dizer, cara, se der algum problema e tu tiver que abrir um chamado, os caras vão demorar mais de tantas horas para te atender e teu serviço pode ficar indisponível durante esse período. Então ele vai te alertar tudo, tá? Então vamos ver outra. A gente consegue até filtrar, como eu comentei, né? Tu consegue filtrar aqui. Vamos pegar o que ele pegou de alta aqui. Alta. Ele pegou um S3 que tá aberto para rua. E é verdade, esse cara que eu criei para testar, ele tá aberto. Esse cara aqui tem até um HTML, eu acho, uma aplicação web, eu acho.
Por isso que ele está exposto, né? Então, uau, as pessoas têm que acessar o S3, né? Já que é uma aplicação web. Então, acho que é por isso que ele está público aqui. Você tem que olhar o Terraform depois lá. Pra... Deixa eu ver aqui. Vou abrir a conta. Peraí. Eu acho que é porque tem uma página web lá. Então a gente faz uma análise desse tipo, tá? A gente identifica um problema ali no Prowler, a gente vai lá ver o que aconteceu, né? Tem 3 aqui. É, eu acho que é esse aqui, sim. Aham. É, eu tenho uma página HTML aqui. Deixa eu ver se tá até aberto esse cara aqui. Ó, eu tenho um Hello World aqui. Porque tem muito site estático, tá? Que é hospedado na AWS em um S3, tá? E esse S3 ele vai ficar exposto, né? Porque as pessoas precisam acessar ele, tá? Então, a gente pode ver, não, beleza, é um risco que a gente está correndo e a gente está ciente disso. Então, é sobre isso, né? Sobre analisar e identificar se aquilo de fato é um problema ou não. Então, vamos para as falhas médias aqui agora. Então, vamos ver o que ele falhou, eu consigo filtrar pelo que ele falhou, né? Que de fato é os problemas. Então, o que ele pegou aqui? A parte de log metric e alarmes, né? Que não existe nessa conta, não está configurado. Então, eu não configurei alarmes para caso tenha alguma alteração de infraestrutura, né? Que é uma boa prática. Então, por exemplo, tu consegue com a AWS Config fazer um inventário ali dos seus ativos. Se o cara criou um AF novo ou criou uma política nova, ele vai alertar, né? Essa alteração de configuração e vai disparar um alarme. E aí tu consegue configurar esse alarme, mandar um e-mail, mandar um Teams ali. Então tu consegue customizar esse cara, tá? Parte de alarme também. Então, o CloudWatch ele vai falar bastante dessa parte de alarme para cada um desses serviços. Ó. Então, aqui, ó, a parte de KMS. KMS é a parte lá de chaves de criptografia para te criptografar alguns serviços ali, algumas informações dentro da AWS. Tá? Parte de troca de policy changes aqui de AM, isso aqui é bem legal, tá? Então, por exemplo, gerar um alarme se alguém alterou a política de AM, para saber que, né? Ou não, gerou um alarme lá, beleza, foi o tal fulano que alterou. Então, esse tipo de solução é legal colocar e ele, né, pede. Então, por exemplo, aqui a parte de MFA, né? Se alguém criou, se alguém logou na console sem MFA, alerta. Então, são alguns alarmes aí que dá para criar. E vocês podem ver aqui, ó, que tem muito de AM, tá? Então, como eu comentei, IAM é uma das principais funcionalidades nessa parte de cloud provider e uma das principais que dão problema, tá? Por problema de configuração, tá? Então, é algo aí que a gente pode ver. E aí a gente tem essa visão, né? Que é bem bacana do Prowler, que é uma solução que é bem reconhecida, tá? E que a gente usa bastante. Então, já é uma solução que tem uma maturidade bem legal e que vocês podem usar aí internamente na empresa de vocês aí para ter uma maturidade mais legal aí nessa parte de cloud provider, tá?